Amém, glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Amém, tá fraco, gente. Quem está feliz com Jesus? Amém. Aleluia, queridos, é sempre um privilégio, né, estar aqui com essa responsabilidade de compartilhar a palavra. Mas, como o pastor falou, semana que vem já estamos aí às portas, né, do projeto Casa de Paz. Então eu resolvi escolher um tema. Gente, estava com frio ali, ainda bem que eu vim para cá, porque estava me tremendo já. Mas o tema da nossa mensagem aqui, para ser realmente uma palavra motivadora, porque já está aí bem pertinho do nosso projeto de Casa de Paz, né? Então o tema de hoje é: o mar está para peixe. Amém? Tá aí no telão, Vitor? Eu estou sem tela aqui, tá, né? E vai ter slide? Não, gente, é só o tema, tá bom? Então repita comigo: o mar está para peixe. Amém, queridos? Nós não devemos acreditar nas mentiras do diabo. Essa expressão, né, o mar está para peixe, diz muito a respeito de uma situação favorável, né? Rapaz, a situação está favorável, o mar está para peixe. Mas, no contexto da igreja, sempre o mar está para peixe, gente. Sempre tem pessoas precisando conhecer Jesus. E não caia naquela mentira do diabo, né, que ele fica colocando muitas vezes na cabeça de algumas pessoas: poxa, o seu vizinho é difícil, poxa, o seu bairro é difícil, você não vai conseguir convidar ninguém. Mas isso é uma mentira, tá, gente? As pessoas serão convidadas e, em nome de Jesus, a sua casa de paz terá muitos peixes, muitas vidas. Amém? Você crê de verdade? Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 19, tá? Então, como não temos slides, então você aí pega a sua Bíblia, o seu celular, também pode ir abrindo o seu bloco de notas ou a sua agenda para você anotar, tá? No nosso texto base aí vai ser Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 19. Diz assim a palavra do nosso Deus. Posso ler? Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Versículo 19. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Glória a Deus, queridos. Então, olha só que interessante, né? Esse aqui no títulozinho aqui da sua Bíblia, não sei se você está com a sua Bíblia aí física, mas no meu tem, né? A vocação dos discípulos, né? E só repetindo novamente, queridos, o mar, ele sempre está para peixe, e Jesus tem os seus pescadores. Glória a Deus. Muitas vezes a gente fica limitando e se limitando também a algumas circunstâncias, né? Poxa, isso aqui é tão difícil, poxa, o meu vizinho aqui do prédio é tão complicado para convidar ele, é tão difícil evangelizar aquele bairro, aquele país, aquela cidade. Mas isso é uma mentira, queridos. Por exemplo, na China comunista, lá é onde mais a igreja cresce, sabia disso? Então o governo, ele tem as suas igrejas e os templos, né, que são permitidos, assim na palma da mão do governo, e tem que ser como eles querem, né? Olha, assim, nas nossas regras. Mas existem muitas e muitas igrejas, né, que eles chamam fundo de quintal, né, nas garagens. Então a igreja lá cresce de forma poderosa. Então não são as coisas e nem ninguém que vai parar a igreja do Senhor. Amém? Ao longo da história a gente só vê a igreja crescendo. Então, queridos, você está aí com o seu bloco de notas, já eu vou passar os pontos aqui para você, tá? Mas nós não precisamos ser especialistas em divindade ou PhD em missiologia para entendermos que existem muitas pessoas ainda carentes do Evangelho de Jesus, não é verdade? Tenho certeza que você conhece alguém que talvez esteja longe de Jesus, afastado, ou que ainda não se converteu. Você conhece pessoas? Eu conheço, no meu trabalho, na minha vizinhança. Então, você não precisa ser um especialista para saber que há muitas pessoas, ou seja, há muita gente ainda aí mergulhada no mar de pecados, que estão precisando serem
precisando ser resgatadas. E nós éramos essas pessoas, sim ou não? Nós éramos esses peixes que estávamos aí no mar fora, nos nossos delitos e pecados, mas o amor do Senhor nos fisgou, não é verdade? Fomos pescados por Jesus. Você lembra a pessoa que te evangelizou? Você lembra da pessoa que compartilhou o evangelho para você? Reflita aí. Eu lembro das pessoas que compartilharam o amor de Jesus comigo. Eu guardo no meu coração essas pessoas. E aí, alguns de nós aqui éramos um tubarão, não sei, né? Aquela pessoa meio agressiva. Você tinha uma cara meio, né, assim, de raiva. E tinha também os baiacu, né, que você chegava perto de qualquer coisa, ele já se armava, já se, né, espantava. Tinha também o quê? Deixa eu ver, eu anotei aqui, ó, o peixe elétrico, né? Aquela pessoa que era chegar perto dava choque, né? Então também tinha os golfinhos, aquela pessoa mansa, inteligente, passiva, né? Então nós éramos peixes. Que peixe você era? Amém? Vamos dar sequência. A igreja, olha só, se você quiser anotar, tá? Essa frase: a igreja não é somente o corpo de Cristo, mas é também a embarcação pesqueira de Cristo. E nós estamos nessa embarcação como pescadores. Glória a Deus. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus fundava a APRD, Associação Pesqueira do Reino de Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você está associado, o seu nome está lá, amém? Nós somos esses pescadores que Jesus chamou para a sua associação. Glória a Deus. E a Paz Church, ela é uma grande embarcação que está cumprindo essa missão de ganhar pessoas para Cristo. Glória a Deus. Então vamos para o nosso primeiro ponto, anota aí. É no discipulado que os pescadores são formados, tá? Anota o primeiro ponto aí, ó. É no discipulado que os pescadores são formados. Lembra o que Jesus falou? Vinde após mim e eu vos farei pescadores. Então nós sabemos que Jesus chamou os seus discípulos e de cara Jesus não lançou os seus discípulos ao mar. Jesus chamou eles para um discipulado profundo, para um aprendizado. E, gente, o discipulado, ele é a ferramenta mais eficaz para equipar os santos, para equipar pessoas que estão chegando na nossa igreja. Então, perceba que Jesus, ele usa essa ferramenta poderosa que é o discipulado para ensinar os seus discípulos. Olha, uma igreja que não se preocupa com o discipulado, ela está fadada ao fracasso, né? Por quê? Porque essa é a ferramenta que Jesus usou. Então, uma igreja, um líder que não se preocupa em discipular a sua célula, os seus liderados, ele está fadado ao fracasso, né? A igreja que não tem essa preocupação do discipulado, ela é uma eterna jangada. O que é isso? Ela está limitada, ela tem as suas limitações. Por exemplo, uma jangada convencional, ela cabe em torno de 3 a 5 pessoas, né? Então ela está limitada, 3 ou 5 no máximo pessoas que ganham vidas naquela igreja. 2 ou 3 que faz a coisa acontecer. Aí todo mundo joga nas costas do evangelista, do pastor. Mas se o líder ele não se preocupar em discipular, ele vai ficar limitado. Então, líder de célula, se você não se preocupar em treinar e discipular os seus membros, a sua célula vai ficar limitada. Vai ser uma eterna jangadinha, né? Uma jangadazinha. Mas nós precisamos entender que no discipulado, né, no treinamento, ensinando a palavra de Deus, ensinando a caminhada cristã, as pessoas vão ser treinadas e vão estar equipadas. Glória a Deus. Então, queridos, existe, eu chamo de um pensamento diabólico, eu chamo assim, que é esse tipo de pensamento. Olha, eu amo igreja pequena,
Gente, isso é um pensamento diabólico. Vê só, Jesus chamou 12 homens. Esses 12 homens, Jesus passou 3 anos discipulando. Esses homens foram martirizados, entregaram a sua vida. Paulo viajou horas e horas, foi açoitado para evangelizar, para ganhar muitas pessoas para Jesus. Aí chega um sujeito no século 21 para dizer que ama a igreja pequena, né? E ele ama aquele grupinho e a cidade e o bairro dele que se dane, né? Desculpa a palavra, mas quando a pessoa tem esse pensamento, é um pensamento diabólico, queridos. Amém? Jesus disse o quê? Ide, né? Vão aí, para o mundo todo. Glória a Deus. Aí, olha só os detalhes, né, que brota dessa frase, desse tipo de pensamento. Não vou ter mais, não vou ter mais acesso ao pastor. Poxa, se a igreja crescer, eu não consigo mais ter acesso ao pastor, né? É um dos pensamentos dessas pessoas que pensam assim. E aqui, graças a Deus, nós não vamos ter esse problema, porque igrejas que têm esse tipo de problema é quando é uma igreja centralizadora, gente. É quando tudo está na mão de uma pessoa, quando tudo está na mão de um líder. Graças a Deus aqui você não vai ter esse problema, porque aqui nós entendemos que cada um pode exercer a função de um pastor. O líder de célula, ele é um pastor, tem os nossos pastores, e aqui, em nome de Jesus, talvez você está sentado aí ao lado de um futuro pastor, né, de um município, de um futuro missionário, de um futuro evangelista, glória a Deus. Então, nós não somos uma igreja centralizadora, então aqui nós não teremos esse problema. Amém? Outro pensamento, né? Outro detalhe que esse tipo de gente pensa é o quê? Não conheço mais ninguém da igreja. A igreja cresceu, poxa, não conheço mais ninguém. Aqui também você não vai ter esse problema. Por quê? Porque você vai ter uma célula para pertencer. Você vai ter as comunhões, vai ter o encontro de células, a celulão, aí junta as células, né? Então você não vai ter esse problema, você vai ter uma célula, você vai ter pessoas para conviver. Andinho, aí tem essas pessoas, né, gente? Então você quer ter um clube? Lembra do Orkut? Faça uma comunidade. Você quer conhecer as pessoas, quer saber o nome? Faça o clube do café. Você gosta de café? Pai, eu vou fazer o clubinho do café aqui. Você resolve esse problema. Mas aqui, graças a Deus, a gente não tem esse tipo de problema, né, gente? Porque a gente tem uma célula, cada pessoa ama a sua célula. Você ama a sua célula? Glória a Deus. Eu amo a minha célula, gente. Outro pensamento que brota aí dessa ideia os problemas se multiplicam. Se a igreja crescer... Gente, eu fico triste que uma pessoa me falou, né, que um pastor dela disse o seguinte... poxa, eu não quero ver a igreja crescer, porque quando ela cresce, também vem um monte de problemas. Olha só, gente, que pensamento. A igreja vai crescer, vai vir problemas ou não? Sim, mas Deus está te levantando para solucionar esses problemas, glória a Deus. Não vai ficar na mão só de um. Você vai ser essa pessoa que vai também cooperar aí na caminhada para solucionar os problemas. Glória a Deus. E... pronto, deixa eu passar aqui, peraí. Alguém diz, né? Devemos estar preocupados. Isso aqui é uma frase muito comum dita aí, né? É o seguinte, devemos estar preocupados com a qualidade e não com a quantidade. Isso é uma meia verdade, gente. Sim ou não? É uma meia verdade, porque nós devemos sim estar preocupados com a qualidade. Mas nós também devemos estar preocupados com a quantidade de pessoas. Olha, tem uma máxima, né? Quando o tema é crescimento de igreja, eu já ouvi da boca do Hernandes Dias Lopes, do Carlito Paz, grandes homens de Deus aqui no Brasil. Não lembro se eu já ouvi o meu pastor falando isso, e nem lembro também se eu ouvi o pastor Eibe falando isso. Mas é o seguinte: nós não devemos ter a numerofobia e nem a numerolatria. A numerofobia é aquele povo que tem medo de crescimento, de números, né?
ele, meu Deus, está crescendo, ele tem medo disso. E tem a numerolatria, que é aquele tipo de gente, aquelas pessoas que só pensam em números, que ele não vê uma vida, ele vê o 3, ele vê o 5, ele vê o 6. Já viu aquelas empresas, aquelas indústrias, né? Que o funcionário tem a numeraçãozinha aqui nas costas, né? Funcionário 124. Tem pessoas que são assim, porque ela idolatra os números. Então, nós não podemos ter nem a numerofobia, medo de números, até porque a Bíblia tem um livro chamado Números, né? Deus não tem problemas com números. E abra aí em Atos, Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Meu lindo, me arranje meu celular, porque eu acho que o relógio tá versículo 41, olha aí, versículo 41. Atos 16. 40, perdão, queridos. Estava testando vocês, tá? Amém, amém. Atos 16, versículo 40. Não, queridos, não é o versículo 40 não, tá? Perdão. É o versículo 4 e 5, tá? Perdão, fiquei... Pronto, versículo 4 e 5, olha só, que interessante. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Aqui, os líderes trabalhando da igreja, né, ensinando o povo. Olha, a igreja precisa ir para esse rumo. Aí o versículo 5, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia o quê? Aumentavam em número. Então, queridos, uma característica de uma igreja saudável, de uma célula, que essa igreja, essa célula, ela cresce, ela aumenta em números. Glória a Deus. Se a gente não vê o crescimento, a gente precisa estarmos preocupados, porque é uma característica do povo de Deus crescer. É uma característica da própria natureza crescer, brotar. Amém? Glória a Deus. Então não tenha problema com isso. E aí, vamos agora para o nosso segundo ponto, tá? Então, o nosso primeiro ponto, olha, é no discipulado que os pescadores são formados, né? É onde você ensina o seu discípulo, os seus liderados, a amar ganhar pessoas para Jesus, a amar evangelizar, a amar convidar pessoas, e é aí no discipulado que você vai investir. Glória a Deus. Aí eu pergunto para você como líder, como auxiliar, como discipulador, você tem motivado os seus líderes a estarem aqui no Tadel, a estarem na EMP, né? Tivemos antes agora, na próxima semana já temos o projeto Casa de Paz. Tivemos quantos treinamentos, pastor? 4 treinamentos. Amanhã tem mais um. Os membros da sua célula estão participando. Você como auxiliar e líder, você está participando desses treinamentos? Então veja, né, que os treinamentos, o discipulado, o ensino é fundamental para que todos nós tenhamos o mesmo DNA, que é ganhar vidas e pescar essas pessoas que estão aí afora. Glória a Deus. Vamos dar sequência ao ponto 2 aí, tá? Segundo ponto, sair, observar e aplicar. Repita comigo, sair, observar e aplicar. Queridos, perceba, o seminário de Jesus, ele era teórico e prático. Há muitos seminários por aí que os cabas estão cheios de conhecimento, né? São muito ortodoxos e pouco ortopráticos, né? Então, o seminário de Jesus era o quê? Teoria, né, e prática. Então, ele pega os seus discípulos, ele chama, ele convida, vou fazer vocês pescadores. Porque uma coisa é lidar com peixes, uma coisa é pescar os peixes aí, outra coisa é pescar homens. Uma coisa é você lidar com máquinas, outra coisa é você lidar com pessoas. Uma coisa é você ser gestor da sua equipe lá na sua empresa, outra coisa é você ser o líder da sua célula.
Então, Jesus, ele vai pegar os seus discípulos, vem cá, eu vou ensinar vocês. Só que perceba que precisa da parte dos discípulos o quê? O sair da zona de conforto, ir para fora. A igreja ela é chamada a ir, né? Tem muitas igrejas esperando os pecadores vir, mas é a igreja que tem que ir até os pecadores. É eu, é você, nós precisamos sair, amém? E o outro ponto, observar, né? Sair, observar, ou seja, quando você sai, você se dispõe, você renuncia ao seu conforto, né? Você agora vai fazer o quê? Você vai observar. Se você chegou agora na igreja, você observa o seu líder, observa o seu discipulador. Como que ele faz? Por exemplo, nós temos o Dífla em Reforma. Quando a gente vai nas praças, existem algumas pessoas que elas saem de casa, mas elas, quando chegando lá na praça, o que acontece? Elas só observam. Ela ainda não tem a dinâmica de falar, de evangelizar, mas ela saiu e já está no outro passo, ela está observando. Ela só entrega o bombom, o panfletozinho e tal, e aí ela está observando como que o líder dela fala, como que a Thalita evangeliza, como que o Micael se comporta. Então, nós precisamos o quê? Observar, né? Então, essa vida, né, de estar aprendendo e observando, ela é eterna, gente. Né? Nosso pastor, vocês e alguns líderes aqui estiveram indo para São Paulo, né, pastor? Aprendendo mais lá. Sempre quando dá uma conferência, esses dias eu estava em uma conferência também, então é um eterno aprendizado, amém? Então precisa observar. Mas chega uma hora que nós temos que o quê? Aplicar. Então, olha só que passo simples você pode fazer com o seu liderado. Você chama ele para sair da zona de conforto. Olha, vamos evangelizar, vamos convidar tal pessoa. Era assim que Jesus fazia. Olha, vem comigo. Né? Aí eles observavam, aí eles aplicavam. Olha, agora vão lá, de 2 em 2, evangeliza tal e tal. Pum. Teve um episódio que não conseguiram expulsar o demônio daquela criança, vocês lembram? Aí Jesus falou, ensinando, observem aqui, gente, tem casta, tem demônios que só saem com jejum e oração. Ali eles já aprenderam, né? Poxa, eu apliquei, mas isso aqui eu não tinha aprendido ainda. Então aprendeu naquele dia. Você está vendo como a dinâmica é simples? Então nós precisamos motivar os nossos liderados a saírem da zona de conforto, a convidar, vem comigo. Né? Eu lembro, gente, eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Que lá em Fortaleza, na minha primeira célula lá, antes de casar mesmo, antes de conhecer a Sara, eu liderava uma célula e eu tinha um discípulo, que até hoje eu sinto muita falta dele, né? Porque eu amava muito a vida dele, amo ainda, aqui e acolá, gente, ele manda áudio para mim, orando pela minha vida, amo demais a vida desse discípulo. E aí, quando eu era o líder e ele é o auxiliar. E, gente, teve uma vez que, literalmente, eu e ele fomos acordar, a gente foi acordar um membro da nossa célula. Estava na hora da célula, cadê a fulana? Rapaz, Erlide, vamos lá chamar essa ovelha. Fomos lá na casa da pessoa, cheguei lá, gente, a menina era uma moça, né? Estava dormindo. Aí o irmão dela, Andinho, pode entrar. Acorda ela, né? Eu recebi a autorização, então, fulana, tá na hora da célula, Andinho, me perdoa, eu já vou me arrumar aqui, já chego lá. Chegou lá, gente. Então, nós precisamos o quê? Aí esse meu discípulo estava comigo, então ele estava aprendendo já a sair da zona de conforto, e não só esperar as pessoas chegarem, né? E observe também as oportunidades. Um bom pescador, ele sempre está atento às oportunidades, né? Fulano, está dando peixe não sei aonde, aí ele vai lá. Esses dias, né, um casal aqui da nossa igreja falou, olha, tem uma jovem que ela está precisando muito de oração, ela está numa situação muito complicada, vocês podem ir lá? A gente vai. Então marcamos, vamos lá na casa da pessoa, dessa jovem. Fomos lá na casa da pessoa, falamos do amor de Deus. Hoje ela está na nossa célula e ela já fisgou mais 2 pessoas para a nossa célula. Então, mas se a gente não sair, a gente não vai crescer, a gente não vai realmente progredir. Glória a Deus. Então, precisamos sair da nossa zona de conforto, precisamos observar, continuar aprendendo com Jesus, com os nossos líderes, e precisamos aplicar. Chega uma hora que você vai falar, né? Chega aquele membro na sua célula, que ele é novinho e tal, aí ele tem vergonha até de dar a palavra da oferta, né? Mas ele vai crescendo, ele vai aprendendo com você, aí chega uma hora que você tem que dar para ele a oportunidade, aí ele vai e aplica. Chega uma hora que é ele que vai falar do amor de Jesus para outra pessoa, né? Amém?
Então vamos para o nosso terceiro ponto. Primeiro ponto é no discipulado que os pescadores são formados. Segundo, sair, observar e aplicar. Terceiro, chegou a minha vez. Repita comigo, chegou a minha vez. Abra aí em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 41. Agora tem um 41, gente. Foi isso que eu tinha confundido aqui, porque eu li a referência errada. Atos capítulo 2, versículo 41. Tá? Diz assim, olha: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que episódio é esse aqui, gente? Vocês lembram? A pregação de Pedro, né? Olha só, por isso que o ponto é, chegou a minha vez. Aqui é a primeira vez, né, que Pedro está pregando sem o seu mestre, ali fisicamente, né? Claro que Jesus ele está conosco, mas ele deixou também o Espírito Santo. Então é a primeira vez que Pedro está numa missão sem o seu grande mestre. Ou seja, chegou a vez de Pedro, chegou a minha e chegou a sua vez. Chega uma hora que o discípulo ele precisa emancipar na sua prática. Não que ele vai deixar o seu discipulador, não que ele vai deixar, né, de honrar a sua liderança. Não, mas chega uma hora que ele vai colocar aquilo que ele aprendeu em prática. Amém? E olha só, gente, que poderoso. Na primeira pescada de Pedro, quase já aí 3.000 pessoas sendo alcançadas para Jesus. Olha só que interessante, né? Então, tenha isso em mente, e essa responsabilidade, e você pegar a sua vida, poxa, eu vou aplicar a minha vida em aprender, em estar do lado do meu discipulador, em aprender, ser profundo na palavra de Deus, ser profundo no meu devocional, para que quando chegar a minha vez, quando chegar a minha oportunidade, eu vou estar pronto. Porque, queridos, infelizmente, existem pessoas que amam muito serem discipuladas, mas elas amam tanto, e assim, poxa, ela nem cogita a ideia de não ter um discipulador, mas quando ela é desafiada a cuidar de outra pessoa, ela não quer. Quando ele é desafiado a abrir uma nova célula, ele não quer. Não que todo mundo precise ser um líder de célula, mas em algum momento da vida, em alguma área do ministério, esse momento vai chegar no qual você vai precisar aplicar aquilo que você está aprendendo. Eu sempre gosto de falar isso. Cada um da igreja tem uma função muito importante no corpo. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser líder de célula, mas nem todo mundo precisa ser um esquenta-banca, amém? O corpo ele é vivo, alguma coisa tem para você fazer, você está aprendendo, mas chega uma hora que é a sua vez de aplicar aquilo que você está aprendendo, amém? E não ser só aquela pessoa que me dá, e eu amo estar aqui, eu amo aprender, mas ela está obesa intelectualmente, espiritualmente, mas não passa aquilo que tem aprendido. É hora e é agora, chegou a sua vez, amém? Chegou a sua vez. E aí, quando chega a sua vez, né, quando chega a hora, às vezes baixa um calafrio, né, gente? Poxa, como que eu vou fazer? Como é que eu faço? Uma coisa é eu estar aqui com o apoio do meu líder aqui do meu lado, mas agora é minha vez, eu que vou fazer. E aí? Né? Aí eu quero ressaltar com vocês alguns detalhes aqui. Olha, não se preocupe, é o Espírito Santo que te capacita e é Ele quem convence o pecador. Então, é o Espírito Santo. Lembra que Jesus falou, olha, não fiquem preocupados, porque lá naquele dia, quando vocês forem colocados diante dos juízes,
dos fariseus, né, dos tribunais, o Espírito Santo, né, vai lembrar o que vocês devem falar. Então, é o Espírito Santo. Poxa, eu tenho tanta vergonha de falar do amor de Deus. Mas não tenha vergonha nem preocupação, porque é o Espírito Santo que vai usar você. Amém? Quantos querem ser usados pelo Espírito Santo? Então, não fique preocupado. Não é você que vai convencer ninguém. Esse trabalho é do Espírito Santo. Você só é o pescador, você só é a ferramenta de Deus, você só é o vaso. Glória a Deus. Então, não fique preocupado. Ele que te capacita. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Isso é muito importante, gente. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Eu gosto muito de 2 episódios, né? Que é quando Paulo, Deus revela a ele que havia um macedônio que estava precisando conhecer o Evangelho. Então Paulo vai lá nesse homem e ganha esse homem para Jesus. Lembra de Pedro também, quando o Senhor falou para ele ir lá na casa do Cornélio, né? E pregar. Olha só a sensibilidade desses homens, né? Então, quando você está sensível à voz do Espírito Santo, ele vai te direcionar. Olha, fala com seu vizinho, ele está precisando ouvir isso. Vai em tal lugar, né? Quantos tiveram já essa experiência de ser assim usado pelo Espírito Santo? Então, quando você está sensível, ele vai te usar. Agora, quando a gente, né, dá lugar só para a nossa carne, é o dia todinho alimentando a carne, aí fica difícil de você ouvir a voz do Espírito Santo. Outro ponto, né, para a gente já caminhar para o final. Seja um pescador versátil. Né? Dentro aí do último ponto eu falei o quê? Não se preocupe, porque é o Espírito Santo, né, que te capacita, né, e é Ele que te usa, é Ele que convence. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Outro, seja um pescador versátil. Abre aí para a gente encerrar, é o último texto de hoje. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Capítulo 9. Versículo 19, tá? Capítulo 9, versículo 19. Diz assim a palavra do nosso Deus, olha. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Ou seja, o Paulo, gente, ele era um pescador versátil. Se tinha que se fazer de judeu, ele se fazia. Se era para parecer ser fraco, ele parecia. O bom pescador, ele nunca está limitado a uma ferramenta só, gente. Ele nunca está limitado à vara de pescar. Ele tem a rede, ele tem a canoa. Esse é um bom pescador. Então, se é preciso você deixar de ser fleumático e ser colérico, você seja. Amém? Glória a Deus, queridos. Seja um pescador versátil, né? Permita-se ser usado por Deus. Não seja rígido. Eu não me dou com esse tipo de gente. Gente, isso é uma frase do diabo. Eu não sei lidar. Deixa o Espírito Santo, meu irmão, te quebrantar, te usar. Paulo não tinha isso não. Paulo, ele era um pescador assim, gente, ambicioso. Eu quero ganhar um máximo de gente para Jesus. Então eu vou dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Eu não vou ser duro, eu sou assim, pronto. Não é assim não. Glória a Deus. Para concluir aqui, gente, o mar está para peixe. Muitos estão aí perdidos, afastados, decepcionados, precisando conhecer Jesus. E aí, eu poetizei aqui uma fala de Paulo, tá? Que é assim, olha: e como ouvirão se não há quem pesque? E como pescarão se não forem enviados? Ai de mim se não pescar com o Evangelho. Amém? Se coloque de pé, vamos orar por essa palavra. Amém. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse citadel tão abençoado. Muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, estamos aqui, ó Deus, nessa grande embarcação que é a Paz Church, cooperando no reino com outras embarcações, com outras igrejas sérias aqui na Paraíba. E Deus, nós cremos que o Senhor tem nos chamado a sermos pescadores, ó Deus, a ganharmos almas, Deus, e nos capacite, Senhor. Eu oro por cada um que está aqui no Tadel, os tadelianos. Deus, nos capacite, nos dê sabedoria. Nós cremos que agora no projeto de paz, muitas almas serão pescadas, tiradas do mar do pecado.
Muito obrigado porque um dia, Senhor, o Senhor usou pessoas tão abençoadas para compartilhar o Evangelho, e nós estamos aqui agora fazendo o mesmo, levando o teu amor a outras pessoas. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Meu pastor.